Você já ouviu falar de segredos ocultos que desafiam as leis da física? Então prepare-se para uma jornada de descobertas incríveis que irão mexer com a sua percepção da realidade. No vídeo de hoje, adentramos um mundo repleto de mistérios e enigmas que desafiam a compreensão humana, desde o intrigante efeito de levitação de Viktor Grebennikov até a máquina de energia de Floyd Sweet, passando pelo enigmático carro de cânhamo da década de 1940, e a misteriosa força invisível do universo de Henry Maury. Então junte-se ao Universo Sapiens enquanto exploramos a dinâmica do fluxo de água de Victor Schauber, o enigmático castelo de coral de Edward Nitz-Kauning, o revolucionário WASP-X-Jet e o projeto X-A do Dr. James D. Mould. Prepare-se para ser envolvido pelo fascinante gerador de energia de Lesser Hendershot, uma inovação que desafia as leis da física convencional. Se você é um buscador de conhecimentos, um apaixonado por mistérios ou simplesmente alguém que busca resposta para perguntas que desafiam a compreensão humana, esse vídeo é para você. O que você irá encontrar nele pode mudar tudo o que você pensava saber sobre o mundo em que vivemos. Eu sou o Davi, esse é o Universo Sapiens e seja muito bem-vindo. Viktor Grebennikov foi um entomologista autodidata da Rússia. Sua jornada rumo ao desconhecido começou com uma fascinação pelo mundo natural, em particular pelo reino dos insetos, que ele acreditava guardar segredos de poderes extraordinários, incluindo a antigravidade. A descoberta fundamental de Grebennikov foi o efeito estrutural da cavidade, um conceito derivado da observação de perto das estruturas dos ninhos de abelhas e do comportamento dos insetos. Tudo começou no início dos anos 80, quando Grebennikov acampava nas vastas planícies siberianas. Enquanto ele estava deitado no chão, de repente ele experimentou uma sensação incomum e descobriu que estava deitado sobre uma cidade subterrânea de abelhas. Ele experimentou dor de cabeça, zumbidos nos ouvidos e um gosto metálico na boca, o que despertou seu interesse pelas particularidades das estruturas naturais ao seu redor. Aprofundando-se nesse fenômeno, Grebennikov coletou partes do ninho de abelhas e colocou na boca. Ele observou uma liberação incomum de calor das estruturas alveolares, uma sensação que não podia ser detectada ou medida com instrumentos científicos convencionais. Essa observação o levou a teorizar sobre a existência de um campo de força gerado pela configuração geométrica dos favos de mel, um campo capaz de influenciar o ambiente circundante de maneiras anteriormente desconhecidas pela ciência. As pesquisas de Grebennikov deram uma reviravolta significativa quando ele examinou as conchas de quitina dos insetos sob o microscópio. Ele descobriu uma estrutura incomumente rítmica e extremamente ordenada que parecia desafiar a gravidade. Quando ele tentou juntar duas dessas placas de quitina, uma placa flutuou no ar por alguns segundos antes de se alinhar à outra. Essa observação foi o primeiro passo para entender as propriedades antigravitacionais de certas estruturas naturais. Convencido do potencial de sua descoberta, Grebennikov embarcou em um projeto para aproveitar o efeito estrutural da cavidade para uso humano. Ele construiu uma plataforma com milhares de carapaças de quitina presas à sua parte interior, criando o que ele acreditava ser um veículo antigravitacional. Segundo Grebennikov, esse veículo poderia viajar a velocidade de até 100 km por hora e atingir alturas de 300 metros acima do solo. E o que é mais surpreendente é que o dispositivo supostamente tornava o condutor invisível de baixo e o envolvia em um campo de força semelhante a uma bolha, anulando a inércia e a pressão dinâmica. Apesar das incríveis afirmações e das profundas implicações de seu trabalho, Grebennikov enfrentou o ceticismo e a rejeição da comunidade científica. Após ter sua solicitação de patente negada, Grebennikov tentou compartilhar seu trabalho inovador por meio de um livro. Essa publicação tinha como objetivo detalhar sua descoberta, descrevendo os princípios e mecanismos por trás de sua invenção, complementados por uma grande quantidade de imagens coloridas e potencialmente incluindo fotografias de uma demonstração positiva em um museu. No entanto, em uma reviravolta de eventos que levava dúvidas sobre os motivos por trás da decisão, o manuscrito do livro de Grebennikov desapareceu misteriosamente antes mesmo de ser publicado. Ele afirmou que seu apartamento havia sido invadido e todo o material relacionado à sua pesquisa havia sido roubado. Sem evidências tangíveis para apoiar suas reivindicações, seu trabalho permaneceu na obscuridade e foi amplamente ignorado pela comunidade científica convencional,
E apesar dos obstáculos enfrentados por Grebennikov, muitos entusiastas e pesquisadores independentes continuam interessados nas descobertas dele. Alguns afirmam ter replicado parcialmente suas experiências, obtendo resultados semelhantes, enquanto outros continuam investigando as propriedades do efeito estrutural da cavidade. No entanto, até o momento, o trabalho de Grebennikov não foi amplamente reconhecido ou validado cientificamente. A história do Dr. James DeMotte e seus cigarros livres de câncer indigna todos os fumantes e qualquer pessoa que tenha perdido um ente querido devido aos efeitos do tabagismo. A história da publicidade de cigarros e as práticas da indústria tabaqueira em relação à divulgação dos riscos para a saúde é um capítulo muito controverso. É um fato bem conhecido que por décadas as empresas tabaqueiras participaram de campanhas publicitárias agressivas que não apenas promoviam o hábito de fumar como algo desejável e socialmente aceitável, mas também empregavam táticas que minimizavam ou negavam os riscos para a saúde associados ao tabagismo. Um dos aspectos mais notórios dessas campanhas foi o uso de anúncios que apresentavam médicos ou implicavam apoio médico, criando uma narrativa enganosa sobre a segurança dos cigarros. Desde o início até meados do século XX, os anúncios de cigarro eram onipresentes, aparecendo em revistas, jornais, outdoors e mais tarde até na televisão. Esses anúncios foram projetados para atrair uma ampla audiência, incluindo mulheres, homens e até mesmo adolescentes, usando vários temas como glamour, masculinidade, sofisticação e alívio do estresse. A partir da década de 1950, as pesquisas começaram a lançar luz sobre os efeitos prejudiciais do tabagismo para a saúde, mas as empresas tabaqueiras lutaram vigorosamente para desacreditar esses achados. Elas financiaram suas próprias pesquisas para criar dúvidas sobre os riscos para a saúde, embarcaram em campanhas de relações públicas para manter a aceitabilidade social do tabagismo e pressionaram os políticos para impedir ou enfraquecer a regulamentação. Isso nos leva a 1955, quando um cientista chamado Dr. James DeMotte embarcou em uma pesquisa inovadora com a Liggett Myers, uma empresa tabaqueira sediada na Carolina do Norte, com a tarefa de identificar componentes cancerígenos na fumaça do cigarro. A pesquisa de DeMotte concentrou-se em substâncias que causavam câncer em ratos de laboratório. Esse esforço levou ao início do projeto XA, uma iniciativa audaciosa destinada a criar um cigarro mais seguro, eliminando ou reduzindo esses agentes nocivos. O projeto XA apresentou uma mudança significativa em relação à fabricação tradicional de cigarros, com o apoio da Liggett e a colaboração da 80 Little Company. DeMotte dedicou-se ao desenvolvimento de um cigarro que não contribuísse para o câncer. Após 25 anos de pesquisa rigorosa e desenvolvimento, DeMotte apresentou o XA, também conhecido como cigarro de paládio. Esse produto inovador utilizava nitrato de paládio e magnésio para neutralizar as substâncias cancerígenas presentes na fumaça do cigarro. Testes de laboratório confirmaram a eficiência desses cigarros em reduzir a incidência de câncer entre os animais de laboratório, marcando um avanço potencial na segurança dos produtos de tabaco. No entanto, apesar do apoio inicial da Liggett, o projeto encontrou obstáculos insuperáveis. Os executivos da empresa, influenciados por seus assessores jurídicos, decidiram retirar o apoio ao projeto XA. Os advogados argumentaram que a introdução de um cigarro mais seguro poderia expor a empresa a uma avalanche de processos de consumidores adjudicados por seus produtos tradicionais. Essa preocupação jurídica efetivamente interrompeu o processo do projeto XA, forçando DeMotte a abandonar mais de 2 décadas de trabalho. A diretiva da Liggett para que DeMotte mantivesse seus achados inéditos garantiu que o público continuasse ignorando o potencial de cigarros mais seguros, deixando sem abordar os riscos para a saúde dos produtos de tabaco convencionais. Outra razão pela qual o cigarro de paládio nunca chegou ao mercado foi porque a Liggett não queria romper com outros gigantes do tabaco, como a Philip Morris. Embora a empresa soubesse que o produto seria comercialmente viável e também vendável, estava mais preocupada com as possíveis retaliações de outras empresas tabaqueiras da indústria. O encerramento do projeto XA após um investimento de aproximadamente 10 milhões de dólares destaca um capítulo preocupante na história da pesquisa do tabaco. E ainda pior, a Liggett e outros gigantes do tabaco continuaram a vender cigarros cancerígenos, apesar de estarem plenamente conscientes dos riscos para a saúde associados ao que estavam vendendo. Em meio àquela agitação da Segunda Guerra Mundial e no auge da era industrial,
Henry Ford embarcou em um projeto inovador que divergia significativamente das normas automotivas da sua época. Conhecido por seu espírito inovador e pela revolucionária produção em massa do modelo T-Ford, ele dirigiu sua atenção para a sustentabilidade ambiental muito antes de se tornar uma preocupação mundial. Sua visão se materializou na forma de um automóvel que não apenas funcionava com combustível de biomassa, mas também era construído a partir dela, sendo o cânhamo o material principal. Essa iniciativa, embora pioneira, encontrou-se nas sombras, eclipsada pela indústria petrolífera dominante, que estava expandindo rapidamente sua pegada global. O interesse de Ford por recursos renováveis e materiais sustentáveis não foi uma revelação repentina. Há muito tempo, ele defendia a integração da agricultura com a indústria, acreditando que as fazendas poderiam servir como uma fonte vital de matérias-primas para a manufatura. O conceito do H-Car foi uma manifestação direta dessa crença, mostrando o compromisso de Ford com a exploração de materiais e combustíveis alternativos. A carroceria do automóvel era feita de um material composto que incluía fibras de cânhamo, que, quando combinadas com outras fibras vegetais, resultavam em um produto bem leve, durável e também biodegradável. Esse material não apenas era ambientalmente amigável, mas também possuía uma resistência à tração 10 vezes maior do que o aço, o que oferecia benefícios significativos em termos de segurança, além de vantagens ecológicas. Além disso, o H-Car foi projetado para funcionar com biocombustível de cânhamo, derivado das sementes da planta de cannabis. Essa escolha de combustível foi emblemática na visão de um futuro em que os carros não dependeriam de fontes de energia não renováveis. O uso de biocombustível de cânhamo apresentou uma alternativa sustentável e de combustão limpa à gasolina, prometendo uma redução nas emissões prejudiciais e um avanço em direção a uma maior independência energética. A apresentação pública do H-Car em 1941 foi um espetáculo que chamou muito a atenção. Ford demonstrou a resistência da carroceria dos carros através de um teste com martelo, onde o material resistiu aos impactos sem mostrar sinais de danos, testemunhando sua notável durabilidade. Apesar das características inovadoras e dos benefícios ambientais do H-Car, o projeto não avançou além de sua demonstração inicial. As razões para isso são múltiplas e os interesses petrolíferos predominantes na época desempenharam um papel preponderante. A segunda metade do século XX marcou um período de rápida expansão da indústria petrolífera e o petróleo se tornou o elemento vital da economia. Essa mudança para fontes de energia baseadas em petróleo criou um ambiente em que combustíveis e materiais alternativos como os propostos por Ford enfrentaram obstáculos significativos em termos de aceitação e principalmente de implementação. A influência econômica e a política da indústria petrolífera, juntamente com sua importância estratégica, significou que iniciativas como o H-Car fossem marginalizadas. O panorama legal e cultural da época também contribuiu para o desaparecimento do projeto, uma vez que o cultivo de cânhamo enfrentava restrições cada vez maiores devido à sua associação com cepas psicoativas de cannabis. Esses fatores, combinados com o início da Segunda Guerra Mundial e a subsequente mudança nas prioridades industriais, levaram o projeto H-Car a ficar, em grande parte, esquecido. A década de 1930, um período marcado por avanços científicos e o florescimento da física moderna, um inventor chamado Henry Maury introduziu um dispositivo que, segundo ele, poderia aproveitar a energia limitada do cosmos. No entanto, apesar de sua premissa promissora, a invenção de Maury foi recebida com ceticismo, desacreditação e até sabotagem, o que resultou em um capítulo controverso na história das pesquisas de energias alternativas. Maury, engenheiro elétrico e físico de Salt Lake City, foi profundamente influenciado pelo trabalho pioneiro de Nikola Tesla e outros cientistas que exploraram as fronteiras do eletromagnetismo e da radioatividade. Com base nessas influências, Maury teorizou que o espaço ao nosso redor está cheio de uma forma de energia que, se aproveitada adequadamente, poderia fornecer uma fonte de energia inesgotável. Seu dispositivo, que começou a ser desenvolvido no início da década de 1920, tinha como objetivo converter essa energia cósmica em energia elétrica, utilizando uma disposição complexa de semicondutores, capacitores e outros componentes elétricos. O cerne da invenção de Maury era uma válvula especial, um material semicondutor que, segundo ele, poderia absorver a energia radiante do ambiente e convertê-la em eletricidade de alta voltagem. Segundo Maury, esse processo não violava as leis da termodinâmica, pois simplesmente convertia a energia existente de uma forma para outra forma.
Ele demonstrou seu dispositivo em várias ocasiões, supostamente acendendo luzes, rádios e motores diante de testemunhas sem nenhuma fonte de energia externa aparente. E apesar dessas demonstrações, a comunidade científica permaneceu amplamente cética em relação às afirmações de Maury. Os críticos argumentaram que o funcionamento do dispositivo e a teoria por trás dele não foram explicados nem documentados adequadamente de maneira que pudesse ser verificada ou replicada de forma independente. A falta de um arcabouço teórico, claro, que se alinhasse com a física estabelecida, alimentou ainda mais o ceticismo, assim como a recusa de Maury em revelar todos os detalhes de sua invenção, citando preocupações sobre propriedade intelectual e potencial de uso indevido. A situação se complicou ainda mais com as acusações de sabotagem e perseguição. Maury relatou que seu trabalho havia atraído a atenção de interesses poderosos que buscavam suprimir sua invenção, temendo seu impacto no setor energético existente. Ele afirmou ter sido ameaçado, ter seu laboratório saqueado, seu equipamento danificado e uma tentativa de interromper sua pesquisa. Ao longo dos anos, Maury continuou aperfeiçoando seu dispositivo e defendendo seu potencial, mas não conseguiu obter o apoio necessário para tornar sua invenção uma realidade. Após a morte de Maury, sua invenção caiu no esquecimento. Relembrado, mas como uma curiosa nota de rodapé nos anais da energia alternativa, está o avanço revolucionário que o florestal naturalista e inventor austríaco Victor Schauber passou uma parte de sua vida estudando: a dinâmica do fluxo de água e a energia natural. Nascido em 1885, as observações de Schauber do mundo natural o levaram a desenvolver teorias e invenções que desde então muitos associaram aos conceitos de movimento perpétuo, um princípio que propõe uma máquina ou sistema capaz de funcionar indefinidamente sem uma fonte externa de energia. No entanto, é crucial ressaltar que o Schauber nunca afirmou ter construído máquinas de movimento perpétuo. Em vez disso, seu foco estava em compreender e utilizar o poder natural da Terra, em particular os vórtices no fluxo de água que ele acreditava poderem ser aproveitados para fins benéficos. A abordagem de Schauber estava profundamente enraizada em sua observação da natureza. Ele acreditava que a tecnologia e a engenharia modernas ignoravam os princípios harmoniosos encontrados nos sistemas naturais, os quais, segundo ele, poderiam gerar energia sem custo de degradação ambiental. Um de seus famosos aforismos era: compreenda a natureza, então copie a natureza, refletindo o cerne de sua filosofia. Schauber argumentava que a água, quando permitida fluir em um vórtice, poderia criar sua própria energia por meio de implosão, um conceito que contrastava com as tecnologias baseadas em explosões, como os motores de combustão que dominam a tecnologia humana. Uma das contribuições mais conhecidas de Schauber foi sua pesquisa sobre a dinâmica dos vórtices. Ele observou que a água em rios e riachos naturalmente seguem um caminho sinuoso em uma forma de espiral e postulou que esse movimento é essencial para manter a vitalidade e a energia da água. Imitando esses padrões, Schauber inventou vários dispositivos destinados a produzir energia ou propulsão. Seu Roulin, por exemplo, era uma máquina em forma de disco projetada para gerar propulsão por meio de uma série de padrões ondulantes especialmente projetados que criariam um vórtice de ar ou água. Esse dispositivo cativou a imaginação de muitos, levando a especulações de que Schauber havia descoberto os segredos do movimento perpétuo e da energia livre. Seu trabalho atraiu a atenção do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial e há relatos de que ele foi obrigado a desenvolver seus inventos para uso militar. Essa experiência, segundo relatos, o deixou desiludido e cauteloso em relação ao possível uso indevido de suas descobertas. Após a guerra, Schauber continuou suas pesquisas, mas seus inventos nunca alcançaram o sucesso comercial nem o reconhecimento científico que ele esperava. A controvérsia em torno do trabalho de Schauber intensificou-se quando agentes de inteligência americanos o detiveram e o mantiveram sob custódia por 9 meses. Durante esse período, todos os seus documentos e protótipos foram confiscados e ele foi interrogado sobre seus inventos e suas atividades durante a guerra. Esse episódio alimentou especulações que sugerem que as inovações de Schauber no aproveitamento das energias naturais tinham potencial suficiente para serem consideradas uma ameaça à ordem científica, econômica e política estabelecida, o que teria levado à sua suposta supressão pelo governo dos Estados Unidos.
O Castelo de Coral é uma estrutura de calcário localizada em Homestead, na Flórida, e ergue-se como uma das façanhas arquitetônicas mais misteriosas do século XX. Criada em solidão por Edward Leeds Cowling entre 1923 e 1951. Essa estrutura monumental pesa aproximadamente 10.000 toneladas. A tecnologia por trás do Castelo de Coral, assim como as técnicas empregadas por Leeds Cowling, ainda são objetos de especulação e intriga, com teorias que vão desde ciências antigas até formas desconhecidas de energia. Os primeiros anos de vida de Edward Leeds Cowling foram marcados por uma profunda angústia após ser rejeitado por sua noiva de 16 anos na Letônia. Ele então viajou para os Estados Unidos, onde mais tarde foi diagnosticado com tuberculose terminal. Surpreendentemente, no entanto, ele afirmou ter se curado usando ímãs, o que também marcou o início da misteriosa construção do Castelo de Coral. Ele começou a construir o que inicialmente chamou de Rockgate Park, dedicando-se sozinho ao trabalho. Ele trabalhava principalmente à noite para que ninguém pudesse ver seus métodos, afirmando ter descoberto os segredos das pirâmides, o que lhe permitiu mover e esculpir enormes pedras. As pedras utilizadas na construção são enormes e alguns blocos pesam até 30 toneladas. Surpreendentemente, os adolescentes locais que afirmaram ter visto Leeds Cowling trabalhando à noite descreveram como observaram as enormes pedras se movendo como se fossem manipuladas por alguma força sobrenatural. Muitos especulam que ele empregou alguma forma de tecnologia ou conhecimento antigo que desde então se perdeu no tempo. Leeds Cowling era reservado sobre seus métodos, mas ofereceu algumas pistas sugerindo que entendia bem as leis do peso e da alavancagem, e fotografias da época o mostram usando tripés feitos de madeira. No entanto, essas ferramentas pareciam insuficientes para as tarefas, levando às teorias de que Leeds Cowling tinha um profundo conhecimento das forças magnéticas e usou esse conhecimento para levantar e mover as pedras. Uma teoria popular sobre a construção do Castelo de Coral envolve o uso de energia eletromagnética ou campo magnético da Terra. Leeds Cowling publicou vários folhetos sobre correntes magnéticas, indicando seu profundo interesse e possível dependência das forças magnéticas para a construção do Castelo de Coral. Ele acreditava que toda a matéria era formada por ímãs individuais e que esse magnetismo inerente poderia ser aproveitado para realizar feitos aparentemente impossíveis. Outra teoria sugere que Leeds Cowling usou levitação acústica, um método que usa ondas sonoras para levantar e mover objetos. Alguns pesquisadores propõem que, ajustando a frequência de ressonância das pedras, Leeds Cowling poderia tê-las tornado mais fáceis de se mover. No entanto, apesar dessas teorias, não foram encontradas evidências definitivas que expliquem de maneira conclusiva como Leeds Cowling construiu o Castelo de Coral. O segredo que cerca seus métodos e a falta de testemunhas oculares só aprofundam o mistério. Hoje, o Castelo de Coral serve como museu e atração turística, atraindo visitantes de todo o mundo fascinados por sua história e pelo mistério de sua construção. A tecnologia por trás do Castelo de Coral continua sendo um dos grandes mistérios não resolvidos do mundo moderno. A busca por sistemas inovadores de decolagem e pouso vertical, VTOL, deu origem a numerosos designs experimentais. Um dos mais intrigantes é o Williams X-Jet, desenvolvido pela Williams International, uma empresa reconhecida por sua expertise em tecnologia de turbofan. O X-Jet surgiu como um sistema VTOL inovador, também conhecido como a plataforma de sistemas Williams AAL ou WASP. Esse avião compacto e leve era impulsionado por um motor turbofan de avião, exibindo uma combinação de simplicidade de engenharia avançada que o diferenciava de outros conceitos VTOL da época. Ele foi projetado para transportar um único operador que pudesse controlar a aeronave simplesmente inclinando-se na direção desejada e ajustando a potência. Esse mecanismo de controle intuitivo combinado com a agilidade do X-Jet permitia movimentos em qualquer direção, aceleração rápida, flutuação e rotação em seu próprio eixo. O avião tinha uma capacidade impressionante de permanecer no ar por até 45 minutos, atingindo velocidades de até 60 milhas por hora, tornando um veículo excepcional para transporte pessoal. Apesar de seu design e conceito inovadores, a jornada do X-Jet não esteve isenta de desafios. Já na década de 1980, o exército dos Estados Unidos avaliou o X-Jet como parte de sua contínua exploração de novas tecnologias VTOL. O interesse militar em tais sistemas foi impulsionado pelo potencial de maior mobilidade e flexibilidade no campo de batalha, além do que os helicópteros e aviões convencionais podiam oferecer. O X-Jet apresentou uma opção intrigante para a mobilidade individual dos soldados. No entanto, após uma avaliação minuciosa, o exército dos Estados Unidos concluiu que o
Williams X-Jet, embora inovador, era inferior às capacidades proporcionadas por helicópteros e pequenas aeronaves não tripuladas. A decisão foi baseada em vários fatores, incluindo o alcance limitado e a capacidade de carga do X-Jet em comparação com os avanços rápidos na tecnologia de veículos aéreos não tripulados. Embora essa tecnologia não tenha sido suprimida e pudesse ter melhorado a vida cotidiana das pessoas, ela não foi utilizada devido ao seu alto custo e relativa dificuldade de operação. A exploração da tecnologia VTOL continua evoluindo com novos designs e conceitos emergentes, baseados no trabalho fundamental de projetos como o Williams. A discussão de todos esses inventos suprimidos é ao mesmo tempo esclarecedora e também desanimadora, revelando como essas inovações se chocam com o poder e a ganância. Essas histórias de invenções suprimidas são uma perda coletiva para nossa sociedade que é privada de tecnologia e soluções potencialmente transformadoras. No entanto, dentro dessas histórias de repressão, há um fio resistente de esperança. A gente deve continuar questionando e buscando verdades ocultas, ao mesmo tempo em que advogamos por um mundo onde a inovação não seja negada devido à economia e à política, mas seja aceita por seu potencial para melhorar a condição humana. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado por você ter chegado até aqui. Se você gostou, deixe seu like e, se possível, se inscreve também no canal. A gente se fala na próxima. Tchau!